Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Todos nós, Marco Aurélio. Obrigada por estar aqui. E bom, Marco Aurélio, o feriado vai conseguir, por exemplo, abafar tudo que rolou ontem na Alep, porque Álvaro Porto foi reeleito presidente da Alep, né, para até 2026. Olha, é verdade, Laís, mas não vai não, ao contrário. Ontem realmente o Álvaro Porto acabou reeleito, né, para o próximo biênio por 40 votos dos 46 presentes. São 49 deputados, 3 não foram, 1 votou nulo, absteve-se, 5 votaram branco e 40 reconduziram o presidente ao novo mandato. Mas antes disso aí, preciso lembrar uma coisa, Laís, é que essa eleição foi antecipada em 1 ano. E justamente por quê? Porque Álvaro Porto, né, e os deputados fizeram uma emenda à Constituição, ao artigo 7º da Constituição de Pernambuco, antecipando as eleições da mesa diretora do biênio, né, do próximo biênio em 1 ano. E essa antecipação mostrou claramente o poderio, né, a força que Álvaro Porto detém no parlamento hoje. Ele é basicamente, Laís, um primeiro-ministro aqui em Pernambuco. Ele divide o poder com a própria governadora. E ontem a sua reeleição, com 1 ano de antecedência, provou isso. E é tão importante dizer isso, por quê? Porque ele estava tranquilo, mas Gustavo Gouveia, que é o seu primeiro secretário, né, que é a primeira secretaria, que é o segundo cargo mais importante, viu, Laís? Mais do que a vice-presidência. Esse cargo o Gustavo Gouveia estava ameaçado. Tinha já um movimento com a Glailson Vitor, com o Fabrício Ferraz, para fazer, com o Fran Hack, aliás, para que houvesse bate-chapa. Mas Álvaro Porto e Gustavo Gouveia articularam e o Gustavo Gouveia foi reeleito sem bate-chapa nesse cargo e inclusive com a mesma votação do Álvaro Porto, mostrando que Álvaro Porto tem uma influência muito grande, né, e conseguiu manter o seu primeiro secretário lá. Só teve um bate-chapa, sabe, Laís? Que são vários cargos. Houve um bate-chapa para a segunda secretaria, que o Fabrício Ferraz, e tem mais. O Diogo Moraes era o candidato, né, que bateu chapa com ele, ganhou no primeiro turno, mas teve um segundo turno, o Fabrício Ferraz virou. E aí foi a única diferença, a única surpresa na eleição. Mas isso indica também que já sabemos, né, Raquel, inclusive a governadora, já sabe como é que vai ser, com quem ela vai ter que discutir o poder, porque o detalhe aqui importa é o seguinte, a Assembleia Legislativa ensaia um ar de independência e mostra, né, uma força muito grande dentro da casa, mostra uma força nesse poder, no poder legislativo, com o qual o poder executivo vai precisar lidar. A vantagem, de certo modo, é que o executivo já sabe, nesses 4 anos do mandato do executivo, já sabe também como é que vai estar a casa, porque a casa já antecipou sua eleição e fez isso. Agora, só um detalhe, Laís, pode ser ainda que haja no futuro uma judicialização. Quem ameaçou judicializar essa eleição foi a União Brasil e Eduardo da Fonte do PP, que emitiram nota dizendo o seguinte: lá em Tocantins foi feito o mesmo que foi feito aqui em Pernambuco, mas foi feita uma ação também questionando a antecipação das eleições do Tocantins no STF. E lá no STF, o STF baixa uma liminar suspendendo isso aí. Então ainda não terminou o julgamento, e o que o Eduardo da Fonte lembrou aos deputados foi que era melhor que eles esperassem o que ocorreu no Tocantins, esperassem a decisão do STF em definitivo para fazer aqui em Pernambuco. Mas enfim, Álvaro Porto não ia esperar para dividir o poder, né? Acabou fazendo a eleição, tem uma vantagem enorme na casa e realmente acabou aproveitando para exercer esse poder. Então a mesa diretora daqui da Assembleia Legislativa já está eleita para esse biênio que já está até 2024 e de 2025 a 2027 também. Enfim, quem tem o poder, se puder, não divide, Laís. Ô Marco Aurélio, acontecendo uma judicialização que acabe
anulando essa votação e tudo mais, como é que o Álvaro Porto sai disso? Porque ele teve mais da metade, né, de apoios aí para eleger ele. Então, se acontecer de novo, é provável que ele ganhe de novo, né? Bem, Laís, aí tem um detalhe. Hoje sim, hoje seria provável, ele teve, como você lembrou, 40 de 49 votos, é realmente uma maioria esmagadora. Mas o ponto é o seguinte, uma judicialização lá na frente modifica um pouco o plano, modifica o terreno, justamente, e é por isso que o poder de Álvaro Porto foi hoje muito maior. Ele ganhou na última, né, na eleição, assim que ele entrou no mandato, né, junto com os outros colegas, mas a antecipação da eleição impediu a articulação de qualquer grupo que fosse oposição a ele na casa. Impediu por quê? Porque imagina, se ele perde essa reeleição, ele ainda teria mais um ano na casa, porque a eleição foi antecipada de um ano. Ele teria um ano para retaliar, mesmo derrotado, todos os seus adversários. Então, isso inibe muito, né? E isso dificulta. Agora, uma judicialização permitiria lá na frente que alguns pontos de insatisfação, se houverem, pudessem surgir. Isso, pelo menos com Gustavo Gouveia, era mais claro. Ele ficou mais ameaçado, sim, né? Ele tava, mas aí a própria Álvaro Porto, percebendo que o Gustavo estava enfraquecendo, aproveitou e puxou o Gustavo mais para perto dele e garantiu sua reeleição. Ou seja, o Gustavo Gouveia tem muito agora uma dívida, de certo modo, ao Álvaro Porto. Agora, uma judicialização mexeria no processo político, e as consequências a gente nem sabe hoje dizer. Mas hoje, realmente, prego batido, ponta virada, Álvaro Porto detém, né, o poder no legislativo e comanda esse legislativo hoje, né, de um modo inequívoco, né, ou seja, sem adversários. Pois é, Marco Aurélio. Mudando de assunto, né, saindo da política estadual para nacional, aconteceu ontem, né, uma reunião aí do Silvio Costa Filho, que é ministro dos Portos e Aeroportos, com as companhias aéreas, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas e também com a ANAC, para falar sobre o preço das passagens de avião, né? Segundo o ministro, né, as empresas aéreas concordaram em apresentar um plano nos próximos 10 dias para reduzir o preço das passagens aéreas aqui no país. Mas, Marco Aurélio, eu te pergunto, sair um tempo atrás, já existiu, né, que foi dito aí, se a gente não incluir a bagagem para ser despachada, vai baratear, e não foi bem o que aconteceu. O que agora poderia ser feito para melhorar esse quesito, já que até o governo tem aí, né, uma previsão de lançar um programa, o Voa Brasil, né? Enfim, o que pode ser feito para melhorar essa questão, já que eles apontam, por exemplo, que as passagens deveriam ter sido reduzidas porque o querosene da aviação também caiu de preço, né? É verdade, Laís, é interessante, né? Promessa para baixar qualquer preço, em geral, é mais promessa, para aumentar é muito mais realidade. Isso é para vários preços no Brasil. Mas vamos lá, aqui nós temos duas circunstâncias. Primeiro que nesse mês agora foi divulgada a inflação, né, do mês passado, e um vilão da inflação desse mês, né, que passou, foi justamente as passagens aéreas, né? Então isso foi divulgado agora, esses dias, pelo IBGE. A outra coisa é o seguinte, aqui primeiro isso é uma promessa de campanha, a questão do Voa Brasil, de passagem a R$200, foi promessa de campanha do presidente da República na campanha eleitoral. E aí esse programa incluiria aposentados e bolsistas do ProUni que conseguiriam ter passagens aéreas a esse preço aí de R$200. Mas essa é só uma parte da equação. A segunda parte é justamente a passagem ser mais barata para todo mundo. E aí está um problema. Por isso que o Silvio Costa Filho reuniu-se com as empresas e o governo alega sobre que o querosene de aviação, por ter barateado, era para ter refletido no preço, mas qual é o ponto que está pegando? As empresas aéreas estão tentando, Laís, recompor as perdas na pandemia. Porque durante a pandemia, que sabemos nós, houve restrições de viagem de vários níveis, né? De vários, né? Muitos voos ou cancelados foram ou partiram quase vazios por causa daquelas restrições da Covid-19, de máscara, de exame e tudo mais. Ali naquele momento, as empresas
empresas sofreram um baque muito grande, porque os custos são fixos em vários níveis. Nesse sentido, as empresas agora estão, de algum modo, tentando reequilibrar o caixa, e lembre-se, empresa aérea quase sempre opera no vermelho, apesar de tudo, no mundo todo, e elas agora estão tentando recompor. Então, o que é preciso fazer, aparentemente o que o governo quer fazer, é uma negociação, que elas apresentem um plano em 10 dias. Esse plano aí é justamente para o governo entender como anda a planilha, né, e que tipo de circunstância pode ser feita, mas é uma questão de oferta e demanda também. Então vai ser necessário ajustar com as empresas, mas ao mesmo tempo não tem como também o governo forçar isso sem fazer um subsídio, Laís. E subsídios para uma área como essa, de qualquer modo, é um problema, porque você vai tirar dinheiro de onde? Vai tirar dinheiro ou da educação, ou da saúde, ou de outras áreas mais sensíveis, e claramente também não vai necessariamente resolver o preço, porque é uma questão de oferta e demanda. Então, Silvio Costa Filho vai fazer esses 2 pontos. Primeiro, tentando esse Voa Brasil, que aí sim é a promessa de campanha do governo, e ao mesmo tempo tentando agir para dizer que quer saber o que as empresas estão, o custo das empresas, a questão do querosene, o impacto desses custos na planilha de custos das empresas, mas para intervir diretamente, aí não é nem um papel mais de Silvio Costa Filho, seria um papel do Ministério da Economia, e aí eu particularmente acho difícil que o governo faça dessa maneira. De todo modo, esses preços vão subindo e vão descendo, e também tem um detalhe, Laís, o aumento agora da procura por passagens aéreas, que aumentou porque as restrições praticamente zeraram em relação à Covid, as pessoas estão voltando a passear, tivemos muitos feriados, nesse ano tivemos 3 feriados, né, que foram feriadões, e isso tudo impacta na retomada do turismo, e aí vai refletir nos preços também. Muita gente se revendo, que não podia ir nos últimos 2, 3 anos, e isso vai impactar. Agora, como eu disse, os preços são sazonais. O que eu acho que o governo vai conseguir fazer é trazer essa história do Voa Brasil. Isso sim, o governo deve anunciar como uma grande promessa de campanha, né, que é esse programa que a gente falou. Agora, impactar no preço da aviação, acho que vai demorar um pouquinho, viu, Laís? Para que fora os aposentados e os bolsistas do ProUni consigam passagens baratas aqui no Brasil. Acho que demora um pouco, mas aí a conferir. Mário Flávio, Marco Aurélio, tem alguma coisa da província que você queira destacar? Ou a província está tranquila por enquanto? A província, até a questão da LEP foi importante, mas aqui Caruaru, né, especificamente, o prefeito já está antecipando a discussão sobre o carnaval. Teve uma reunião ontem, né, com as forças de segurança, e isso é importante do ponto de vista administrativo, mas olha só, observe que 2024 entra um ano eleitoral, e uma das plataformas de Rodrigo, embora não é exatamente uma plataforma no sentido dele dizer isso dessa maneira, mas é a questão das festividades da cidade, deve ser um dos recursos que o prefeito deve abrir mão para mostrar-se bem sucedido, né? Claro, obras por causa do Finisa, mas essa parte de festas e essa organização de festas também é uma componente. Então vai ter carnaval, vai ter Semana Santa, vai ter São João, isso tudo antes da campanha, Laís. Então é interessante a gente acompanhar isso também, não só do ponto de vista administrativo, mas também do ponto de vista da popularidade e da organização da festa, para saber se ela pode refletir favoravelmente ao mandatário. É bom ficar de olho, e ele, claro, ele já estava organizando a festa, e isso é importante, tinha que fazer com antecedência, com o Serviço de Segurança, polícia e outras entidades, mas politicamente isso pode ter um respaldo a quem está no poder, né? E isso é importante em ano eleitoral, então é bom ficar de olho. Muito bem, Marco Aurélio, obrigado por estar aqui com a gente neste feriado, viu? Bom descanso aí, daqui a pouquinho você participa dentro do Momento Cidade Entrevista. Bom feriado e até amanhã. Bom feriado para você, Laís, para todo mundo que nos acompanha. 11 da manhã, Edmar Lira, blogueiro de política, jornalista e comentarista político de Pernambuco, no nosso Cidade Entrevista, 11 da manhã, com a gente. Um cheiro, Marco Aurélio, e esse foi o nosso Momento Política. Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.